Olá, galera da escola Zélia Correia do Ó, tudo bom com vocês? Sou o professor Carl Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Chegamos à nossa aula de número 20 e essa videoaula é para as turmas do 7º ano, C e D. Vamos seguir? Vem comigo. Hoje a gente vai falar sobre as comidas em inglês, mas mais importante do que as comidas é a pirâmide alimentar. De que maneira a nossa dieta está relacionada com a comida que a gente come e se é saudável ou não. Vamos aprender como é que seria isso, tá certo? Então, primeira coisa é cabeçalho completo da escola, seu nome, sua turma e o número da aula, ó, aula 20, tá certo? Então, ó, copie isso aí no seu caderno para eu corrigir mais rápido. Vamos ver agora o que a gente tem para hoje. Vamos lá. Então, ó, a gente tem uma pirâmide aqui com a maioria, acho que se não é tudo, mas a maioria das comidas estão todas encaixadas nessa pirâmide, tá? Então, ó, vou começar pelo lado esquerdo do seu celular, da sua tela, do seu computador, certo? De onde você estiver assistindo. Então, bora lá. Lado de cá, Milk and Alternatives significa leites e derivados, tá? Então, tudo que for derivado do leite, certo? Iogurte, leite, vai ser nesse ladinho da nossa pirâmide, já se aproximando do topo. Uma informação importante antes de eu continuar é: quanto mais ao topo, menos saudável ou menos você deve utilizar, certo? Então, por isso que a gente só chama quando chega lá na carne, que é só a mistura, né? Que é só um pedacinho dentre o que a gente tem que comer mais, tá bom? Então, quanto mais se aproxima do topo, menos a gente deve consumir esse tipo de alimento, tá bom? Então, milks and alternatives, leites e derivados. Vegetables, vegetais, verduras, legumes, tá certo? Tudo daqui nos vegetables. Já é mais próximo da base, tem que consumir bastante, tá? O grains, que são os grãos, tudo que for derivado de grão, café, arroz, milho, ervilha, tudo que é derivado do grão, tá na base, é o que a gente precisa comer mais para ser saudável, tá? Então tudo na base, mas nunca em demasia, né? Tudo bem. Grains, tudo que for grão é na base da pirâmide. Lá em cima, fat, salt and sugar, gorduras, sal e açúcar. Então tudo que a gente come tem um pouco disso, tá? Então ele é o topo porque ele é o mínimo que nós deveremos consumir, tá bom? E meat, fish and eggs são carnes, peixes, ovos, pode ser frango, tudo que for de origem animal, das carnes, das proteínas, a gente deve botar nesse pedacinho da pirâmide. Próximo, junto com os vegetais, a gente tem as frutas, que é fruits, certo? Que estão próximo da base, pode consumir bastante, que também é bem saudável. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais se aproxima do topo, menos a gente deve consumir certos alimentos, tá? Para balancear a nossa dieta, tá bom? Então vamos seguir agora para... Eu disse as categorias, que estão com as setinhas amarelas, e agora a gente vai encaixar coisas nessas categorias, tá bom? Mostrando aqui as categorias para quem não decorou, tá? Milks and alternatives, leites e derivados, vegetables, grains, fats, oil, sugar, meat, eggs, chicken and fruits. Tá? São as 10 categorias que a gente vai precisar utilizar. Então, eu vou fazer primeiro o exemplo com o meu café da manhã do professor. Pode ser um dia qualquer que eu tomei esse tipo de café, tá? Mas vamos lá. A gente vai preencher essa tabela aí. Tá vendo que eu deixei os mesmos espaços que tem a tabela original, né? Na pirâmide. Então a gente vai preencher com o meu café da manhã, que é pão com ovo, café e café com leite, tá certo? A gente vai preencher dentro dessa tabela no lugar específico que essas comidas ocupam. Só que eu vou ter que colocar em inglês e português, tá certo? É aí onde entra o inglês. Então bora lá. Milk é onde tem a partinha da pirâmide lá, que é leites e derivados, tá? Então pronto, coloquei o leite. Café é um grão, pessoal, apesar de ser líquido, ele é um grão. Ele entra na base, que é grains. Eu botei café e botei café em inglês, né? Isso, coffee. Bread, pão, vem do trigo. O trigo vem um grão também, tá? Bread é pão em inglês. Então isso eu estou preenchendo em inglês e português a minha tabela com o meu café da manhã, tá? Ovos, que está na parte onde tem as carnes, tá certo?
E, por último, tudo que eu utilizei aí tem sal, manteiga e açúcar. Tem açúcar e manteiga. Também tem sal, mas eu botei esse jus, tá? Então você tem que preencher as próximas questões com... Você pode já botar o mesmo que eu botei aqui, só faz preencher. O exercício começa aqui, tá? Se você quiser colocar o seu café da manhã, você pode fazer a mesma coisa. Se não, pode preencher igual eu preenchi. Número 2. Aí você vai escrever o seu almoço em português aqui. O que é que você come? Pode incluir suco também, tá? As comidas que você come no seu almoço, você escreve aí em português, mas dentro da tabela tem que ter o equivalente dele em português e inglês. Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu botei na base? Muito bem. Então escreve o almoço e bota inglês e português dentro da pirâmide nos lugares corretos. Faz o almoço, depois faz o jantar, certo? Preencheu tudo, ok. Inglês e português não esquece. Se precisar do tradutor, vai estar na descrição do vídeo aí, tá? Muito bem. Um abraço para vocês. Esse QR Code aí é se alguém estiver assistindo de algum outro lugar e quiser ver testezinhos sobre a pirâmide dos alimentos, é só apontar a câmera ou escrever aquele link ali que vai para o testezinho na internet, tá? Um abraço para vocês. Valeu.